Sejam todos bem-vindos ao canal. Se inscreva, deixa teu like aí, deixa teu comentário. Você, São Paulino, mesmo que seja chateado, deixa teu like, teu comentário, que ajuda bastante a gente aqui no canal, tá? O São Paulo recebe o Aliança Lima no Morumbi e acaba fazendo um bom jogo no primeiro tempo. São Paulo foi bem. Não vou aqui, né, agir de má fé, claro. Fica muito mais fácil agora uma crítica, né? Falar que o time não foi bem e tal e tal. Não, o time do São Paulo foi bem no primeiro tempo. Eu acho que o São Paulo foi dominante. São Paulo fez o que tinha que fazer. Eu acho que a escalação do Zubeldia ela foi uma escalação correta. Eu vejo que o Zubeldia entrou corretamente com a sua escalação. Não, eu acho que não tem o que falar da escalação do Zubeldia nesse jogo do São Paulo contra a Aliança Lima. Eu acho que é o que tinha que entrar em campo. Realmente, o Ferreirinha de um lado, o Lucas Ferreira do outro, dois jogadores agudos de profundidade. Trouxe um equilíbrio com as laterais, dois laterais defensivos, como o Enzo Dias mais o Ferrarese ali, que não é um lateral, é um zagueiro e também pode fazer a função de lateral, às vezes de zagueiro quando é necessário. Às vezes o Dias fazia essa linha de três também. Marcos Antônio e Alisson para dar o Marcos Antônio para dar aquela movimentação e o Luciano como falso 9 barra meia atacante, né, um meia flutuante, um atacante meia flutuante, digamos, que trabalhava ali no meio, ali recuando alguns momentos para buscar a bola ali na construção, e o Carelli ali incomodando os zagueiros. Eu acho que a construção do São Paulo aqui, que o Zubedi colocou em campo, foi perfeita, não tenho nada o que falar. Né? Assim também veio a equipe do Aliança Lima também, com desenho de 4-3-3, mas o que acontece é que o São Paulo foi bem. O São Paulo foi bem no primeiro tempo, o São Paulo foi dominante, o São Paulo conseguiu encaixar o jogo do Aliança Lima, conseguiu atacar os espaços que eu tinha falado aqui no jogo de pré-jogo. Eu fiz um vídeo de pré-jogo, eu falei do Aliança Lima que deixa bastante espaço, os espaços são gerados ou você começa a achar espaços que o Aliança Lima vai deixando, porque é um time que não incomoda tanto o adversário na saída de bola e deixa a linha de passe livre. Mas o São Paulo foi bem. O que aconteceu no jogo do São Paulo e do Alianza Lima? Eu sei que a torcida do São Paulo agora alguns vão falar, né, fora Zubeldia, tudo mais, tem todo o direito de falar isso. Acho que o Zubeldia, talvez ele se precipitou na saída do Ferreirinha. Se o Ferreirinha pediu para sair, aí já muda o cenário, muda a história. Pediu para sair, o treinador não tem muito o que fazer. Ele poderia estar, ok. Ele poderia ter mudado diferente. Ele poderia ter tirado o Carelli, colocado o André Silva, tirado o Ferreirinha, colocado o Matheus, tirado o Luciano, colocado o Matheus Araújo. Se quisesse mais atacar, mas se o Ferreirinha pediu para sair, ele poderia ter feito diferente. Tira o Ferreirinha, coloca o André. Deixa o André como segundo atacante. Tira o Luciano, ou tirasse o Carelli, buscasse o André pro centro de campo, deixasse o Luciano na movimentação e colocasse o Matheus Gonçalves no lugar do Carelli. Poderia ser também, seria uma opção. Tu tira o Ferreirinha, tu coloca o André, traz o André como segundo atacante, coloca o Matheus Alves como uma opção de movimentação no lugar do Luciano. Seria uma opção também, seria um jogador de mais movimentação, né? Mas acho que a questão do São Paulo não foi a entrada do Wendel que prejudicou a saída do Ferreirinha. Eu acho que foi digamos que foi, eu acho que a percepção do Wendel na marcação. O Ferreirinha ele já estava sabendo o que fazer em campo. Ele estava marcando o Aman muito bem. Às vezes o Ferreirinha descia colando no Castilho, ou às vezes o Anzo Dias colava bastante no Castilho e anulava o jogo do Castilho. Quando o Wendel entra meio disperso do jogo. E o gol vou mostrar para vocês daqui a pouco em vídeo como foi o primeiro gol do Alianza Lima, tá? Mas vamos aqui para o São Paulo aqui. Vamos lá. O que acontecia com o São Paulo? São Paulo tinha uma vantagem, era o seguinte. Vou tentar diminuir a velocidade aqui para ficar mais lento um pouco para a gente. Deixa eu ser lento? Deixa eu muito rápido. Deixa eu ser lento. Ó, construção do São Paulo. A equipe do Alianza Lima, ela não pressionava tanto. Ela se movimentava para o lado, ali Castilho. Todo mundo se movimentava aqui para o lado para fazer uma certa pressão ali, uma sombra, não uma marcação. Essa bola chega no Marcos Antônio. O Enzo Dias desce, o Luciano se movimenta no Gaibô. Pronto, tu gera uma linha de passe. Marcos Antônio recebendo a bola, Barcos não fazia pressão. Essa primeira linha de combate do Alianza Lima não é uma linha que pressiona. Então, a linha de passe ela acaba sendo existindo, porque esse jogador que tem a bola sempre a bola descoberta. Sempre tem um fator descoberto ali dele receber a bola, pensar para poder agir. Porque a defesa, a primeira linha de defesa do Alianza Lima, que é essa primeira linha de ataque, a primeira linha defensiva, ela não faz combate. Então, como não faz combate, tem uma liberdade enorme para o jogador pensar e passar uma linha de passe.
Quando essa linha de passe acontece, o que que acontece? O São Paulo tinha uma vantagem do lado de campo. O São Paulo tinha essa movimentação, bola chega no Ferreirinha, bola chegando no Ferreirinha, você tinha o quê? Um contra um. Então você tinha o Luciano baixando ali no Noruega, no Noruega, você tinha o Carelli baixando no Velasque, você tinha Marcos Antônio mais Alisson avançando nas costas dos dois atacantes, dos dois meias da Alianza Lima. Então ficava desta maneira aqui a equipe do São Paulo contra a Alianza Lima. Você tinha o Dias também que baixava, o Castilho baixava, o Dias também baixava no Castilho, e às vezes ficava assim o São Paulo em alguns momentos. São Paulo tinha essa vantagem. Por que o São Paulo tinha vantagem? Vantagem do 1 contra 1. São Paulo tinha encaixes aqui, 3 jogadores contra 3 jogadores, no último terço da linha defensiva do Alianza Lima. E o São Paulo tinha a vantagem do Ferreirinha na do 1 contra 1. Então, o São Paulo tinha o Ferreirinha desse lado de campo nessa vantagem qualitativa do 1 contra 1. Quando essa bola chega no Ferreirinha, tanto é que o gol do São Paulo com o Ferreirinha, esse gol ele é construído numa jogada de 1 contra 1, numa jogada de drible, né? Da jogada que o Ferreirinha avança para cima do Man, consegue passar do lateral, consegue avançar e consegue chegar no último terço e dar um biquinho na bola e fazer o gol do São Paulo. Então, esse gol do São Paulo saiu assim. E o segundo gol do São Paulo, ele sai com um ataque de espaço, sai de um Marcos Antônio que busca os espaços, consegue buscar os espaços, mesmo o Ferreirinha estando na área. O Marcos Antônio consegue achar o espaço, Ferreirinha na área, porque tu já tem ali o Enzo Dias na bola e o Marcos Antônio conseguiu encontrar os espaços, como que poderia ter acontecido. Um exemplo, o segundo gol do São Paulo, ele sai de uma ideia também de atacar os espaços, né? Você vê que o Marcos Antônio, esse jogador de muita movimentação, que consegue buscar e atrair e atacar os espaços. O que acontece no segundo gol do São Paulo é que tu tem um Ferreirinha que se movimenta por dentro, tu tem um Carelli por dentro, tu tem o Luciano também que vem por dentro também, que se movimenta bastante por dentro. Você tem o Enzo Dias que desce, você tem o Castilho que acompanha o Enzo Dias, você tem aqui a movimentação do Aluí, do Alisson mais do Marcos Antônio nesse setor. Você tem o Carelli baixando aqui, puxando o zagueiro, você tem a liberdade maior aqui do Luciano, obrigando o Castilho a descer para ficar com o Alisson. Então o Luciano com mais liberdade, que busca uma jogada mais aqui, da liberdade para o Ferreirinha se movimentar. Aí tu tem o quê? Tu tem aqui o Marcos Antônio, quando a bola tá aqui com. A bola tá aqui com. Deixa eu abaixar aqui os jogadores de São Paulo aqui. A bola tá aqui com o Enzo Dias. Você tem o Ruama, que vai ficar atento aqui no Enzo Dias para marcar o Enzo Dias. E esse espaço aqui, ele foi atacado pelo Marcos Antônio. O Marcos Antônio conseguiu encontrar esse espaço aqui entre o Castilho e entre o Roman. Consegue achar esse espaço, consegue receber a bola e assim ter uma bola na área que o Ferreirinha consegue fazer um gol de cabeça. Então, na movimentação, Marcos Antônio saindo de dentro do campo aqui, do seu posicionamento, se movimentando como ele gosta de fazer, se movimentar para os dois lados, sempre atacar os dois lados, e assim fazer o cruzamento para o gol do Ferreirinha. Era o São Paulo com movimentação, atacando os espaços, fazendo o elemento do 1 contra 1, dos dois lados de campo. Desse lado de campo também aqui, eu acho que o Lucas Ferreira foi muito bem. O garoto entrou bem, se empenhou, se dedicou. No momento certo de driblar, ele driblava, de acelerar, ele acelerava, de passar a bola, ele passava a bola no momento certo, não foi afobado. O jogo de Libertadores do Morumbi perfeito. Tá? O Marcos Antônio, para mim, um dos melhores do jogo. Também o Marcos Antônio foi um dos melhores do jogo. E daí o São Paulo muda. Aí sim o São Paulo vem a mudança do São Paulo no segundo tempo, que as pessoas aqui decidiram, algumas pessoas ouviram muitas críticas já, né, nessa mudança, algumas pessoas falando que o Zubeldia errou. Errou, ok. Tirar um cara que tá bem é ruim, não é certo, tá? Tu tirar o Luciano, tu tirar o Ferreirinha, que tinha feito 2 gols, pra trazer um lateral pra jogar como ponta, é ruim. Ok, entendi o que o Zubeldia quis fazer. Entendi. O que o Zubeldia quis fazer é o seguinte: tira o Ferreirinha, coloca o Wendel. Tá. Tu tira o Ferreirinha. Agora tu tem mais um jogador de marcação e também que já jogou como ponta já também. Um jogador que tem uma familiarização com essa posição, mas não é igual o Ferreirinha. O
que acontece é o seguinte, a saída do Ferreirinha não foi a saída do Ferreirinha que fez acontecer o gol, mas foi a maneira que o Wendel marcou, que fez o gol acontecer da equipe do Alianza Lima. Lembrando que o Alianza Lima não tinha substituído ainda, mas tinha feito a substituição no posicionamento. O que a equipe do Alianza Lima fez? O barco já era centralizado, trouxe Quevedo mais por dentro, tá? Deixa Payet encontrar aqui o Ferrarese. Gaibo, eles trouxe para dentro também. Castilho aqui, Lavandeira aqui. Então, opa, aqui, já ocupou 2 espaços. Aqui tu já tem 2 jogadores, então tu vai ter que acontecer o quê? Baixar um volante. Esse volante que baixou foi quem? O Alisson. O que acontece? Castilho vem aqui, Enzo Dias vem com o Castilho, que estava fazendo bom duelo contra o Castilho. O Wendel baixa para marcar quem? O Roman aqui. O que acontece no gol é o seguinte, quando o Wendel, o Enzo Dias está no Castilho aqui, essa bola chega aqui, o Enzo Dias está no Castilho, o Roman está aqui com o Wendel, o que acontece é o seguinte, o Enzo Dias, ele esquece o Castilho. Marcos Antônio, ele baixa aqui, mas ele fica prestando muita atenção nessa jogada aqui, o Marcos Antônio. O Enzo vem mais para cá, fica aqui. O Castilho aproveita para se movimentar nas costas do Enzo Dias. E o Wendel está marcando o Roman. E esse passe chega aqui para o Castilho fazer a finalização. Esse foi o problema de posicionamento e de atenção. Aqui, gente, é o momento do gol que a gente falou agora para vocês, do primeiro gol da equipe do Alianza Lima. Vocês vão observar aqui uma coisa, veja só. Aqui vocês têm o Wendel, tá abaixando para pegar o Ruanda, né? O lateral deles, né? Do Alianza Lima. Não sei pronunciar o nome dele direito, tá? Aqui você tem o Enzo Dias marcando quem? O Castilho. O Enzo Dias tá marcando o Castilho aqui, tá? O Castilho tá sendo marcado pelo Enzo Dias. Então, não é o Wendel que tá marcando, é o Castilho que tá marcando. O Enzo Dias tá marcando o Castilho, tá? O Marcos Antônio, que é um volante, ele tá olhando aqui a jogada acontecer nesse setor. Sendo que esse setor, se você observar aqui, o time do Alianza Lima conseguiu colocar 4 jogadores aqui dentro da área de São Paulo. Então aqui você tem 4 contra 4. Tem a obrigatoriedade do Ferreirinho e do Ferrarese voltar. O Juan marcando aqui por dentro do barco. Aqui você tem o Alan Franco marcando aqui o Castilho. Você tem aqui o Gaibo recebendo a bola e trazendo o Alisson por dentro. Sobrou o Marcos Antônio que está olhando a jogada, tá? No qual depois vai se misturar aqui dentro também. Então, olhando aqui esse lado aqui, você vê que a movimentação do Wendel talvez foi errada. Não dá pra gente saber. Eu acho que o maior erro aqui foi a desatenção do Enzo Dias. O Enzo Dias não vê suas costas e deixa o Castilho passar livre. Vamos dar continuação aqui no vídeo, para que vocês vejam aqui melhor. Vamos lá, ó, o lance. Vou soltar o lance, ó. Passou. Vou tentar dar pausa aqui pra gente voltar. Veja onde o Castilho passa, nas costas do Enzo Dias. Olha o Castilho passando aqui, ó. Que você vê o Castilho ganhando as costas do Enzo Dias. O Enzo Dias deixa ele passar pelas costas, não vê? Você tem o Wendel próximo do Ruena, né, do lateral do Alianza Lima. Então ele está marcando o lateral do Alianza Lima. E você tem aqui o Marcos Antônio por dentro. Então o corredor ficou livre para a passagem do Castilho ali, que é um jogador perigoso. Eu tinha falado no meu vídeo hoje cedo, né? Que é um jogador que acelera muito e ganha muitos espaços. Aí ele consegue atacar o espaço sozinho, finalizar e fazer o primeiro gol da equipe do Alianza Lima. Aí depois, né, que o São Paulo sofre o primeiro gol e o jogo já fica mais complicado, a equipe do Alianza Lima muda. A equipe do Alianza Lima muda, o São Paulo também muda, né? A equipe do Alianza Lima muda, tira o Barco, põe o Guerreiro nesse jogo e tira o Lavando e põe o Quevedo. O Quevedo é um jogador jovem que está iniciando agora, jogador jovem da equipe da Alianza Lima. Mas o que muda aqui? Ele traz não, Quevedo não, mentira. Ele entra com o Velade. Aí o que acontece? O que acontece é o seguinte: ele traz mais por dentro o Quevedo, juntamente ali para fazer aproximação juntamente com o Guerreiro. Deixa o Castilho mais aberto aqui em cima.
E aí eles mudam, ele traz esse menino aqui, que trabalha pelo meio, para abrir mais em cima aqui do Ferrarese. Aí eles mudam Gabô e Castilho aqui, puxando aqui o time do os dois volantes do São Paulo, ocupando os dois volantes do São Paulo. Então, eles, no último texto, eles têm igualdade numérica, eles começam a fazer 1 contra 1 em cima da equipe do São Paulo no último texto. Tanto é que quando acontece o gol com o Castilho arrastando o Wendel e Ruman fazendo cruzamento para aquele golaço ali de bicicleta do Queivedo, entendeu? O São Paulo também muda, o São Paulo muda, traz o Wendel para lateral normalmente, o Wendel volta a ser o lateral de ofício, entra o André como um segundo atacante próximo do Carelli, fica ainda o Lucas Ferreira e entra o Matheus Alves aqui no meio para fazer aquela movimentação. Então São Paulo vai para quase um 4-3-3, digamos assim, Marcos Antônio mais o Alisson. Melhorou, quase saiu um gol no final do São Paulo. Mas poderia as substituições ter sido diferente, né? Poderia não ter colocado o Wendel, poderia ter colocado feito isso aqui antes, na saída do Ferreirinha, ter colocado o André, ou ter colocado o Matheus Alves, ou não ter tirado o Ferreirinha, mas se ele pediu para sair, colocasse o André, tirasse o Luciano, colocasse o Matheus Alves, tirasse o Enzo Dias, colocasse o Wendel. Pronto, beleza. Bacana, ia mudar a característica dos jogadores e não ia mudar muito a estrutura do time. Mas é isso. São Paulo empata com a Alianza Lima. Amanhã tem vídeo aqui. Provavelmente amanhã farei o vídeo da análise do jogo inteiro. Pra gente ter uma ideia melhor vendo o vídeo que aconteceu. Tá bom, gente? Um abração, boa noite para vocês. E até a próxima.